Hoje no programa Mosaico receberemos a arquiteta, artista visual, urbanista, Andréa Dalólio. Antes disso, vamos ao videoarte. Até já! Eu dou o maior valor conversar com o que eu quero bem, principalmente. Isso é uma coisa bem natural. E quando essa pessoa, ela também tem a ver e se torna colega como arquiteta, como urbanista e também como artista visual, melhor ainda. Hoje eu estou vivendo essa felicidade de ter aqui no nosso programa, no Mosaico, Andréa Dalólio. Andréa, seja bem-vinda. Que alegria, né? Estar aqui com você, Totonho, uma pessoa tão importante, tão especial para mim, colega, né, de diversas profissões, mas principalmente uma pessoa que tem tanto respeito, né, pela arte, pela profissão, que é a arquitetura. É uma enorme, enorme alegria. Olha, Andréa, é bom começo assim, porque a gente fica só rasgando cedo, né, um para outra, assim, nessa gota, mas eu me lembro, assim, de ti, assim, já sempre muito vocacionado às artes, não é? Eu acho que até a tua escolha por cursar arquitetura tem tudo a ver pela tua identidade com as artes, não é isso? Com certeza. Conta aí. A gente se conhece, né? Eu tinha uns 3 anos, 4 anos de idade. E o Totonho, colega de profissão da minha mãe. Lígia, querida! Grande Lígia! E aí eu ia lá para a secretaria e eu ficava encantada com a prancheta, a quantidade de lapiseiras e lápis de cor que tinha lá na prancheta do Totonho. E o melhor, ele me deixava mexer em tudo. Então ele dizia assim, passe a tarde aí, e eu ficava no paraíso. Então, desde essa época, desde a infância, eu queria estar nesse lugar do criativo. E aí foi justamente a escolha da arquitetura foi por uma proximidade com esse lugar dos processos criativos, que aqui em Fortaleza não tinha, Faculdade de Belas Artes, e aí muitos arquitetos, né, acabaram optando, né, muitos estudantes optaram para fazer arquitetura, justamente por isso, tanto que a gente tem inúmeros colegas, né, e amigos que são arquitetos e artistas visuais também. Então, nós temos inúmeros arquitetos, né, e artistas visuais que justamente escolheram a formação pela arquitetura por não ter a Faculdade de Belas Artes. E a gente tem uma quantidade imensa de arquitetos dessa geração 90, justamente que trabalham dentro da arquitetura ou tiveram a formação da arquitetura, tem toda essa base da arquitetura, mas trabalham também com as artes visuais. Então é importante, né, essa sensibilização na arte na infância. Para mim foi importantíssimo e isso tenho certeza que teve um papel transformador nos meus caminhos a serem seguidos. É porque eu digo assim, o mais importante de tudo é a vida, né? E chegar a o ofício de arquiteto, o ofício de artista, eu acho que contribui muito para que a gente encontre esses significados. Agora, eu acho também, André, é o seguinte, eu digo muito,
é a questão da metodologia de projeto que a gente aprende na faculdade, né? Na faculdade, eu gosto de dizer, escola de arquitetura, como o professor Liberal diz, olha, você estudou na escola de arquitetura da UFC, né? Pois bem, e na metodologia do projeto, a gente vê que o processo criativo, por exemplo, de um prédio, se assemelha muito ao processo criativo da elaboração de uma letra de música, de um desenho, de uma pintura, de uma obra sua aqui. Com né, certeza, sim. A gente, nos projetos de arquitetura, de urbanismo, de paisagismo, de interiores, a gente exerce um processo criativo. Isso é importante porque os processos criativos, eles são sim ensinados. Né? Então, a gente aprende isso o tempo todo. E toda aquela base de história, de composição, de estrutura, né? Tudo isso, né? Ele está materializado. Desenho de observação, demais, né? E como é importante observar. Olha, no planejamento urbano, eu acho que nós tivemos, né? Você também lá na universidade, excelentes professores. Meu professor, assim, que me marcou muito o planejamento urbano foi o Lemene. Né, José Perbellini Lemene, né? E ele me fez enxergar além de ver. Sim. Não era? Tinha uns trabalhos que era saia à rua pela sua casa e diga o que você não enxergava e agora está enxergando. Rapaz, era muita coisa. Até porque a gente, né, tem aquela velha questão, a gente planeja para pessoas. As cidades são para pessoas, a arquitetura é para pessoas, a obra de arte é para pessoas. Eu vou mais além, eu digo assim que tudo isso são as pessoas, né? Com certeza, com certeza. Mas aí tu tomaste gosto também, eu sei que você tem um currículo muito bacana de projetos arquitetônicos, né? Mas você também criou gosto pelo magistério, não é? Sim, é porque Vem cá, na sala de aula, tu aprende mais do que ensina? Com certeza a gente aprende mais, né? Porque é uma troca incrível, principalmente essa geração mais nova, né? A gente aprende cada coisa, todo dia era um sucesso dentro de uma sala de aula. Mas é isso, você ensinar para o outro é uma responsabilidade tão grande que você tem que estudar muito, né? Antes de passar um conhecimento, porque você tem que passar da maneira correta. E as respostas dos alunos ou de quem está aprendendo faz você refletir. Então, às vezes, essa troca em sala de aula reverbera por muito tempo para um docente. Né? Então, o magistério a gente aprende demais. Eu dou o maior valor a aprender com os jovens, né? Assim, porque eu acho que mantém a gente até contemporâneo mesmo, não é? E eu acho que a questão do aprendizado, do conhecimento é atemporal, né? Com certeza. Sempre a gente está aprendendo. E na arquitetura, eu me lembro na época que era vestibular, não era nem negócio de Enem, ainda chegou uma amiga minha e disse assim, rapaz, Totônio, a minha filha passa para o curso que quiser, mas ela não sabe qual é o curso que ela quer. Qual é o que tu sugere? Se mandar fazer arquitetura. Que lida com tudo. Com tudo. E outra coisa, a arquitetura, eu digo muito, ela não projeta, não é só prédios, ruas, avenidas, espaços públicos, de maneira alguma. Ela projeta, sabe o que é qualidade de vida, não é? Eu costumo dizer que a gente materializa sonhos. Materializa sonhos. Sim, porque a gente, quando o cliente chega ou uma demanda chega na escala da cidade, é justamente para que você melhore aquele espaço, melhore com a qualidade de vida, né? E a gente pode melhorar com o traço do arquiteto, com a conversa muito próxima com o cliente, isso é importantíssimo, e também com a arte, né? Aliás, a gente está aqui no espaço que é de arte, né? Sim. Aqui no projeto Casa Cura, né? Estamos aqui na Amarelo, na Casa Cura, um projeto idealizado pela Catarina Carvalho, que a ideia dela é justamente essas transformações dos ambientes, tanto com o projeto de arquitetura, como também com a arte. E a arte, ela nascendo juntamente com a intenção do profissional. E isso daí, por exemplo, dá um sentimento bom pra gente, né? Aqui eu gostei muito da energia daqui, né? Tem cantos que a gente entra, né? Que a energia é boa, né? Então a energia daqui é maravilhosa, eu acho que os artistas contribuem. Claro, eu soube claro. que você também está nesse projeto. Tô.
Tô e muito me honra, né? Porque desde o começo quando eu cheguei aqui, acho que todos nós, né? A gente viu que não só nós artistas, como a Catarina, né? Mas todos nós somos artistas. Sim. Né? Ela na arte de empreender, na arte até da curadoria, né? Sim. Curadoria, né? Porque aqui você vê, né? o produto dela. E eu não tenho assim pudor nenhum de tratar uma peça de arte como produto. Porque é um produto diferenciado, mas é um produto. É um né? produto que tem muito... Quando a gente vê o resultado, é uma pontinha de iceberg, né? Porque tem toda a estrutura que acontece por trás dessa obra que chega no final. É um produto com todos aqueles processos que envolvem, né, conceito, ideias, né, o fazer, principalmente o artista que vai para a manualidade, que pega no pincel. Né? E pegar os artistas que você encontra a partir do artesanato também, né? Você pega, por exemplo, eu acho que o Expedito Celeiro, ele se descobriu artista mesmo, que ele era o celeiro, né? Sim. Era tudo. Foi depois, né? Isso daí é o encanto da arte, não é? Com certeza. E ele vai para um processo que é aquele de fazendo, né? Então repetir até chegar realmente à sua identidade, né? E isso o artista ele tem que fazer o tempo todo. Também tem um negócio na arte, como repetir muito para mudar, né? Para mudar, até fazer diferente. Até de fazer diferente. E agora ele criou a identidade, que é uma das questões dos artistas, né? Ter a sua identidade. Como é tua produção? Direto, né? Assim, grande. Eu sei que porque eu acompanho, né, aí pelas mídias, tudo, então eu digo, opa, menina danada. Eu quando eu fiz... Menina, que artista danada, né? Quando eu completei 40 anos, né, eu resolvi que a arte ia ser a verdade da minha vida. Já era. Mas eu tive a coragem de assumir isso, né? Então, desde então, eu não parei de produzir. E hoje eu vivo, né, e respiro 100% do meu tempo arte. Tu sabe Tu sabe um negócio que eu acho muito bacana na tua arte? Tem muito trabalho teu que tu não precisa nem assinar. Eu bato o olho e eu digo, Andréa. Bingo! Porque isso aí é uma das grandes questões, né? Tanto que você olha para minha obra, não tem assinatura. Olha aí. Porque eu quero que as pessoas entendam essa energia e a essência do meu trabalho olhando para ele. Né? Claro. Então eu fico tão feliz com isso. E eu acho bom quando o objeto artístico, né, a obra artística, ela fala por si, né? Porque tu já pensou, por exemplo, isso daí eu vigio muito assim na questão da arte conceitual. Toda vez para explicar aquilo tem que ter um texto ou alguém falar, e quando não tiver, quando ficar órfão disso daí, né? E outra coisa, ela tem que tocar, né? Então, às vezes, ela fica tão difícil de alcançar o outro, né? Que ela não cumpre o papel, que é um dos papéis E depois elas criam personalidade própria, né? Com certeza. Eu digo que uma obra de arte, ela caminha depois, tanto que um dos meus processos da minha obra, eu tenho esses fios que continuam. Porque a obra não está pronta. Se eu olhar, constrói outras questões com ela, dão outras conexões a ela. Então, cada um que olha para essa obra, a maneira que ela sente, vai tendo novas conexões. Eu acho legal esse pensamento, que nada está pronto. Porque, por exemplo, quando você diz está pronto, ela começa a decair, né? E assim, a gente tem que estar aberto justamente para essa sensibilização do outro e que o outro continue, né, para a obra. Então, é isso, ela é um processo. Então, cada vez que você tem a coragem, porque se expor... É um ato de coragem. Ato de coragem, mesmo, então, você total. tem essa coragem de se expor, você também tem que ter a coragem de ouvir as respostas do outro. Claro, por isso que eu digo sempre, quanto mais você mostra, você mais cresce na sua arte. Não é? E não precisa nem ouvir nada de ninguém, nem ler nada de ninguém, não. Basta você estar expondo, eu acho que já é um ato que... sei lá, de uma energia, de visão mesmo, né? De um autoamadurecimento, né? Artístico muito grande. Com certeza. Aí por isso que eu digo assim, a gente tem muito artista bom aqui no Ceará, né? E se eu for enumerar aqui 500, eu vou estar sendo injusto com milhares. É verdade. Com milhares, né? Aí eu digo muito assim,
que tem artista que diz, rapaz, ele é excelente, mas é artista de gaveta, que faz e guarda. Rapaz, mostre. Porque não deixa de ser um egoísmo, né? Pode ser até involuntário, mas, né? A arte, ela cumpre um papel, né? E se ela fica guardada, ela acaba não sendo mostrada. E a gente acaba tendo alguns colecionadores que apresentam essas coleções para o público. Isso é tão importante. Depois nós vamos falar aqui no outro bloco de uma lição de colecionismo que, bem dizer, acho que tornou-se um movimento, né, cultural aqui, né? Mas eu digo muito, Andréa, que a arte, o conhecimento e o bem só vale a pena se forem compartilhados, né? Sim, são conexões e são laços. Ninguém é feliz sozinho. De jeito nenhum, são laços. Eu sempre digo assim, a vida é feita de conexões. E conexões do bem. Claro, e é bom, né? Porque todo bem volta, né? Sim. Aí Energia, né? volta muito. Eu vou te dizer um negócio assim, na minha trajetória, sabe? Toda vez que eu compartilhei conhecimentos, compartilhei até oportunidades, né? Eu sempre recebo um retorno que não é só de ficar feliz, não, que já é muita coisa com isso, né? Mas você recebe um retorno bom. Bom não, maravilhoso, né? Porque você oportunizar às vezes é tudo que, né, um colega artista assim está precisando. E principalmente os iniciantes, né? É tão difícil você... Porque é um caminho que não tem uma regra. Ele é muito liberto também. Então, tem muita artista que inicia que não sabe nem por onde ir. Eu tive a sorte, né, de ter muitos amigos, né, de ter pessoas que eu admirava e que acabam dando conselhos, né, que ajudando. Então, a gente tem que fazer isso com os amigos, né, e com quem está iniciando. E às vezes até um puxão de orelha que a gente... Eu vou te contar uma coisa. Essa é a melhor parte. Eu nunca contei, não. Isso aqui é a primeira vez, viu, pessoal? Eu fiz o individual e eu me atrasei, rapaz, na individual. Quem estava apresentando era a dona Luísa Joaçaba, minha madrinha das artes. Rapaz, levei um carão que nunca mais eu me atrasei. Nunca mais, né? Nunca. É uma beleza. Então, por exemplo, na arte, essa que a gente faz, os teus trabalhos belíssimos, né, cheios de significados, né, tem a ver, né, com a nossa história mesmo, né, tem muito... A manualidade, esse retorno da nossa cultura, isso está dentro da minha pesquisa o tempo todo, dentro da minha poética. A gente é um povo muito habilidoso manualmente, né? Sim, com certeza. E é justamente trazer esse fazer manual, a manualidade, fazer com as mãos, levando para o contemporâneo. Né? Claro. E isso é o que eu vou estar sempre em busca dentro do meu projeto de arte, assim. Sei. Isso. E é um projeto assim, que requer muita pesquisa também, né? E muito tempo. E muito tempo. Muito tempo. O currabão é o tempo. Ah, é bom demais. Eu digo muito, às vezes eu digo assim, rapaz, o que é que tu tá fazendo aí? Rapaz, estou matando o tempo. Homem, não faça isso. Alimente um pouquinho esse alimente um pouquinho. Ei, vamos beber um copinho d'água, né? Bora. Que volta já. E o Mosaico volta aqui com esta beleza de pessoa aqui, arquiteto urbanista e artista visual, Andréa Dalólio. Andréa, eu queria falar primeiro do teu, assim, do processo criativo. Como é que acontece, assim, né? Olha, meu processo curativo também, nós vamos falar da curadoria depois, né? Mas a arte não deixa de ser curativa, inclusive para mim, né? Então, esse processo curativo faz parte do processo criativo. Mas, assim, o processo criativo, tudo me chama a atenção, né? Eu digo que eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, as relações, as conexões que eu enxergo, isso me impacta e às vezes fica reverberando, até sonhos. Às vezes eu sonho e passo 3 meses... Tu produz também sonhando, né? Eu acordo, eu fico pensando, anoto aquela ideia, passo 3, 4 meses pensando uma ideia, até que ela finalmente materializa. Então, às vezes tem um distanciamento do processo criativo para o processo construtivo, né? Que são ritmos diferentes. Às vezes o processo construtivo consegue ser muito rápido e às vezes ele vai ser lento. Tanto que quando eu fui para a arte têxtil e a tecelagem manual,
nesse tear de pentilício, que é tão tradicional, foi para lentificar o processo construtivo, foi para aumentar essa conversa. Né? Porque às vezes era um diálogo tão curto, né? Tão efêmero, que eu disse, não, eu preciso conversar mais com essa produção e com essa obra. Então, é um processo que, por mais que eu queira agilizar, ele tem o ritmo da batida, de passar a navete, passa outra navete, de ter a estrutura, a arquitetura, a gente tem a estrutura, tem as texturas, revestimentos, então tudo isso a gente vai pensando. Então, meu processo criativo, eu digo que tudo me chama atenção. Agora, as relações pessoais, as conexões, inclusive as conexões muito orgânicas que a gente tem, né? Porque isso tem me vindo muito à tona. Descobri que o cérebro da gente tem tantos quilômetros que dá para ligar a Terra à Lua umas 20, 30 vezes dentro da gente. Né? Então, nós somos múltiplos dentro de si. Então, isso tem reverberado muito. Então, quando eu faço a tecelagem, eu penso nesses nós. Né? Quantos nós para se fazer uma tapeçaria, né? Para estruturar, para ter esse movimento orgânico. Então, isso está dentro muito da minha pesquisa, além do material. Né? Arquiteto gosta de textura, gosta de inventar coisas diferentes. De tecido, né? Não é à toa que a gente fala muito tecido urbano, Sim, né? As tramas urbanas, as conexões urbanas, né? As camadas, né? Que sobrepõem. Então, tudo isso a gente está dentro do nosso pensamento. Então, trabalhar com materiais que não são tradicionais dentro da arte, né? Aqui eu tenho uma obra que eu tenho fita de videocassete. Ela tem toda a fita magnética, além de outros materiais. Então, essa pesquisa de materiais que não nasceram para ser têxteis, mas que eles podem se transformar, isso é muito importante para mim. Né? E dentro da sustentabilidade, do reaproveitar. E a outra questão, se a gente pensar na fita de videocassete, ela já foi tão importante pra gente. Demais. E virou demais. Resíduo, né? Por que não transformar esse resíduo em arte? Né? Então a gente fica dentro desse ciclo, né, de renovação. Então isso também é importante para na questão do design, que eu digo o design até como desígnio, né? Tudo você pega assim, né, nessa história da autossustentabilidade, então também de você usar materiais que você recicla, né? Tem tudo a ver quando você diz que o lixo o lixo é um design que não deu certo, Não né? deu certo, mas que tem gente aproveitando, e refazendo. E dando uma chance, né? Uma Dele dar seu design que vai dar certo, né? Às vezes, assim, por exemplo, fazendo um paralelo de arte com vida, eu digo muito assim, eu tenho várias experiências disso, de desenho, que eu começo a cair tinta e eu continuo e faço, e termino com um trabalho pintando também, não é? Aí fujo daquela história da perfeição, né? Que a perfeição, para mim, é chatíssimo, né? Teve uma época que os mestres da pintura, quando achavam que uma pintura estava perfeita, ela borrava, principalmente porque a igreja dizia que a perfeição só cabia a Deus, né? Então ele borrava, né, para ter, assim, para não ser perfeito. E outra coisa, para mim, por exemplo, gente perfeita é muito chata, né? Mas tá tudo certinho, assim, tá lá. Aí eu digo assim, na arte, muitas vezes os erros são os acertos, né? Sim, eu digo que são os acasos, né, que acontecem, e a gente absorver esses acasos, porque é a resposta do trabalho. É você escutar o trabalho, por isso. É importante você escutar enquanto você está produzindo. E às vezes ele responde, às vezes você pinta, chega, tá ótimo, aí quando não sei se acontece isso com você, a tinta começa a mudar de cor. Tem. Aí tem, você tem olha muito. assim, dependendo assim da luz mesmo, né? Você começa às vezes à noite, né? Quando chega de manhã que pega a luz do sol, veja, é outra coisa, mas né? Os acasos eu estava são conversando com o Alano Freitas, né? Recentemente, eu falei, por exemplo, quando eu quero avaliar um desenho meu, então uma pintura, então eu sei onde foi que eu tive dificuldade, onde eu tive facilidade, mas eu quero me isentar disso para ver o todo. Eu coloco no espelho. Eu acho que mexe com os hemisférios, né? Com certeza. Quem trabalha com gravura é o tempo todo, né? É a surpresa, quando você imprime, que olha, parece outra obra, né? Às vezes quando você faz na xilogravura, então, né? Às vezes você gosta pensar mais, porque além de ser
o positivo, o negativo, você tem também que ver a questão do relevo, né? Sim, que marca. Às O que é vezes que pega você vai tinta. tirar? O que fica é o que pega, né? Com Tinta, né? certeza. Tu tá com uma experiência, tu tá com uma atividade boa, né? Em gravura Sim, lá com... Na escola. Na escola, de arte né? e ofício. Na verdade, tem um coletivo em gráfica, né? Que tem 6 Quem é anos. que É a Sandra Montenegro. Sandrinha Montenegro, Jéssica Pirajá, Pirajá. Zaquira, Zaquira. Silvano Tomás. Silvano. Eu Sim. e o Zé Tarcísio. Eita! Ô time bom, rapaz! Muito bom. E a gente, na escola, também recebe os amigos, né? Então, o ateliê livre tá fantástico. Eu tô em falta, você já tem fui, que ir lá, dia de já segunda, fui e encontrar chamado, com a gente. Era. Eu já, inclusive, tem em frente, uma padaria que o Zé disse que é muito bom lá, essa padaria que a gente foi lá, né? Tem um restaurante lá. Ele né? gosta de ir lá. É, figura E são muitas maravilhosa, histórias, né? né? Então, o Ateliê Livre, na verdade, ele é aberto para os artistas. Então, a gente sempre está encontrando com outros e fazendo uma troca incrível, que isso é importante, né? Na arte, que a gente tenha cada vez mais essas conversas, essas trocas. Claro, Eu estava dizendo na personalidade do teu trabalho, porque, por exemplo, isso daqui você colocou de uma maneira, mas, sei lá, ela pode tomar outra forma, né? Com certeza, né? Eu vou dizer, eu tenho contado, né? Experiência minha. Em 1982, eu ilustrei um livro chamado Carne de Pescoço, que era do Zé Ramalho, né? Pela CBS e tudo. E eram 10 ilustrações no livro dele. E eu sei que a primeira foi o grande desafio, porque no texto ele dizia que o primeiro som que ele ouvia ao acordar era do olho dele se abrindo. Aí eu disse, eita que acessibilidade, né? Mas ele falava também negócio de um grito que rompia a cidade e tudo. Eu fiz um desenho estilizado, seguindo. 3 provas, o desenho veio de cabeça para baixo. Na quarta, quando chegou, eu disse, ele vai ficar... Vai ficar assim mesmo, né? Tomou, né? Aceita, né? A personalidade dele. Tu tens horário fixo para produzir ou não? Tu tem uma certa disciplina, assim? Na verdade, eu produzo, assim, todos os dias. Sim. Né? Se eu não estiver também na parte de curadoria ou uma da coisa arquitetura, natural para ti, né? Como todo... Não é necessidade, né? Como respira, né? Sim, sei lá, com né? certeza. Mas assim, normalmente eu começo a produzir das 8 e eu vou terminar lá para as 8 da noite. Quando eu estou dentro do ateliê, é desse jeito. Eu tiro direto. E a curadoria? A curadoria, ela começou... É um desafio, né? Ela começou muito para fazer essa gestão. Acho que a gente dentro da arquitetura, a gente faz curadorias o tempo todo, porque fazer um projeto é uma gestão. Né? Então, a gente tem todos aqueles projetos complementares, né? Que ficam... A gente tem que comandar a partir do projeto de arquitetura ou de urbanismo. E aí eu comecei a sentir a necessidade de fazer as curadorias para justamente os artistas que estavam começando. Ou então também chegou uma demanda muito grande de uma coleção particular. Né? E essa coleção particular, depois de muitos nãos, né? Ela começou a receber alguns milhares de sim agora, mas dentro desse processo dos nãos era justamente curadoria. E aí eu fui estudar muito. Estudei muito, fiz minha pós-graduação, inclusive, em curadoria também. Além de ver exposição. Né? Porque a curadoria também, eu digo assim, não é só a questão de você escolher, juntar as obras, não. Você tem um processo criativo muito grande, né? E assim, é um processo muito próximo, de confiança entre artista, claro. Local, a representação do local, e o profissional que está assumindo esse papel de curador. Então, a gente tem que ter uma relação muito próxima, muito intrínseca, porque a curadoria é apresentar aquele trabalho para que o público receba a mensagem. Então, você tem que saber que mensagem é essa. Né? Então, você tem que passar da melhor maneira para que o público consiga absorver. Né? Então, você precisa compreender o que é que o artista deseja, que maneira você traduz isso para o público e que o espaço absorve também. E é uma contribuição que você dá, porque, por exemplo, eu conheci um artista numa Bienal, ele com um trabalho assim, bem vanguarda, né? Assim, bem conceitual. Aí eu disse, rapaz, você é artista há muito tempo? Ele disse, não, rapaz, eu trabalho, não tem nada a ver com arte, não. Mas eu comecei a fazer isso e encontrei um curador que ele disse, rapaz, você é artista.
Isso daí, seu trabalho é de arte, tudo. Quer dizer, é um trabalho também de descoberta, né? De uma contribuição muito grande às nossas artes e à nossa cultura por isso, né? Sem dúvidas, né? E é justamente, às vezes, você percebe que o outro tem um potencial e você estimula, né? Estimula, então, E é se contar a história. Eu acho que o grande papel do Sim. curador é como ele vai contar essa história. E aí existe, na verdade, uma equipe que ajuda, né? De expografia, comunicação visual, produção, né? Então, realmente, tem que ter uma exposição de um porte maior, teria que ter um backstage maior. Claro. Né? Às vezes a gente assume, né, vários papéis. Tem visto a Lília Kinderé? Tenho. Lília Kinderé é uma amiga muito querida. Isso tu tá falando assim desses fazeres artísticos todos, né? A gente pensou tem muito na a Lília, ver né? com a Lília, com a Lília. A Lília é uma pessoa muito querida, ela realmente tem um papel importantíssimo aqui nas artes cearense, né? Um papel com a revista Arte, né? Que é uma literatura nossa de extrema importância. E já vem, né, numa sequência grande, Sim. né? Já se estabeleceu, né? É uma publicação de muito prestígio. Já, né? com certeza. E assim, é uma fonte de pesquisa, né, para arte, não só de artistas já consagrados, como artistas novos. Isso é importantíssimo. Então, ela articula tudo isso. E a gente está com um projeto que é o Arte Sim, que é justamente para a gente falar mais de arte. Sim. Arte Sim. Para a gente articular mais, a gente falar mais de arte, para que a gente aproxime mais as pessoas dos artistas e da arte, né? Porque muitas vezes a pessoa quer até entender um pouco mais de arte, mas não sabe nem onde achar. Ou quer ter uma arte dentro dos seus ambientes e não sabe que arte vai ser apropriada para você. Às vezes acha que, por exemplo, assim, puxando também, que tem a ver com colecionismo, né? Acha que é até uma coisa inatingível, né? Que é uma coisa mais elitizada, assim, através pelos valores, e né? A gente vê aqueles grandes leilões, com aquelas cifras, né? E isso acaba afastando um pouco o público. E às vezes não, você pode começar uma coleção tão pequena e ela vai ganhar o corpo que ela deve... E pode fazer com a curadoria também, eu acho, realmente uma coleção. Sim. E não um amontoado de obras, né? E é esse outro papel, né, do curador. A parte de conservação também não adianta ter obra se você não tem a conservação adequada nessas E se obras. você tiver muitos trabalhos assim, esses amontoados, você pode organizar. Com certeza, né? O curador ele também faz isso. Conservação e preservação também, né? Isso é outra questão, assim, os colecionadores, né, tem que ter esse cuidado, porque senão você vai ter uma obra maravilhosa, mas que ela vai ter uma vida útil muito pequena. Né? E a arte a gente quer que ela seja eterna, né? Claro. Ou o máximo que ela puder, dentro do seu... Falando assim, né, nessa história, eu conversando há pouco tempo com um colega artista e a gente falando sobre a questão da tela e o papel, né? Uhum. Aí que certa vez eu dizendo, rapaz, o papel, a gente agora tem ótimos papéis, mas tivemos uma época porque papel era terrível, né? Tinha os inacessíveis e os que a gente tinha mesmo para trabalhar. Cartão, você olhava para ele criava o fungo, né? O bicho era meio assim, né? Aí eu tenho um amigo, colega nosso, né, que é o Júlio Silveira, ele disse, rapaz, Totônio, mas o papel ele dura muito. Aí ele disse, dura, né, Júlio? Você quer ver dois exemplos? Eu digo, os papiros. Sim. E as gravuras chinesas, japonesas, né? Mas aí é questão, preservação. Preservação, que é a mesma coisa dos tecidos, né? Os papiros estavam sem a radiação, sem o infravermelho, né? Estavam em conservação. Então, eles vão ter uma vida prolongada. E como você disse, agora a gente tem papéis aí que é uma qualidade infinitamente superior do que a tela. Então, claro. E não é mais tão inacessível. Não. Mas a gente tem que ter cuidado. A própria moldura, a maneira que a gente vai moldurar o papel. Encostou o vidro é terrível, né? Se deixa brecha para ela respirar. Ou então a maneira que eu guardo, a desumidificação. Manuseio, a gordura da mão, né? A própria tela começa a danificar. Se você olhar uma tela, tem problema de verniz. Né? Começa a amarelar, começa a escorrer. Então, tudo isso. Então, esse cuidar, que nem a gente cuida da gente. Né? Cuida da casa. Da mesma maneira. Do carro e por aí vai. Olha, eu vou dizer uma coisa. Essa curadoria
é tão importante agora, né? Agora, o que eu sinto falta mais aqui, por exemplo, aqui no Ceará, é alguém mais dedicado, realmente é na crítica, né? O crítico de arte, né? Porque desde que o Julião, né? O Zé Julião se foi, a gente não teve mais o crítico aqui. O Zé Julião era de prestígio nacional, tá? Eu diria até internacional. Se a gente pensar a nível Brasil, ainda é pouco, né? É pouco, assim, a gente precisa falar mais. Né? Eu acho que as pessoas acham que a arte, primeiro, fazer a crítica, como você falou, às vezes é uma crítica que não é positiva, às vezes é muito mais construtiva do que você só dar o tapinha nas costas, né? E, enfim. Mas a gente falta muito. Fortaleza falta demais a gente ter isso. Principalmente ela quando contribui para o mercado de arte, né? Que nós vamos beber um copo d'água, a gente volta já já e vamos falar de mercado de arte e de outros assuntos. Já já a gente volta. Sai daí não! E o Mosaico volta aqui com a arquiteta, urbanista, artista visual, Andréa Dalólio. Andréa, a gente estava falando, que era mesmo, né? Essa que era de arte, né? Era. A gente falou de tanta coisa, mais de curadoria, né? Era de curadoria, mas eu estava começando a falar, eu acho que era sobre mercado de arte, né? Sim. Que é muito importante, a crítica, né? Crítica e mercado de arte, porque, a meu ver, tem a crítica, ela divide muito. O que valoriza pelo mercado de arte, que às vezes pode ser uma obra que se cria até pela própria história dela, Sim, não é? Sim, com certeza. E também pelo mercado mesmo, né? Tem obra. Eu falei que foi mercado primeiro? Falou, mercado. Não, no mercado. Espera aí, deixa eu me organizar aqui. Por exemplo, no mercado, tem a obra que às vezes ela se valoriza. Quer ver um exemplo? No leilão, ela torna objeto de desejo de duas partes e gera uma disputa. Então ela valoriza, né? Isso daí. Aí, às vezes, contraria a crítica, né? Com certeza. E tem a crítica da qualidade dela, que é difícil, né, de você avaliar, né? Mas você pegar uma trajetória muito forte. Mas, nisso daí, que eu, voltando assim no mercado, eu estou aqui numa linha doida, como se diz, né? Meu amigo Carlos Augusto Viana, na linha doida. Mas eu digo assim, o mercado de arte, ele, na economia, ele é muito forte. Com certeza. Para o sistema Pro todo da sistema, arte, né? nas crises que a gente tem mundiais, o último mercado, vamos dizer assim, financeiro mesmo, tudo que é atingida é o de arte. Aí você diz, mas não tem liquidez. Depende da obra. Não, com certeza. Né? E tem obras que elas vão sendo valorizadas, né? Tem obras que as pessoas compram para investimento, né? E sabe que vai ter, porque aí vem os críticos que dizem, olha, esse caminho vai, ou um curador que aí o caminho vai. Mas o mercado, né, do artista, ele vai fazendo a partir da sua trajetória. Então, é muito investimento, né, de exposição, de editais, né, de produção, de estudo, para que essa obra realmente ela comece a ter uma valorização. Agora, pronto, que eu puxei para mercado, colecionismo, tudo, curadoria e tal, eu quero falar desse projeto belíssimo. Olha, isso daqui começou como um projeto de colecionismo que hoje é um movimento artístico, não é? Sim. Conta aí, André. Os Novos Olhares para a Mona Lisa, ele tem 14 anos. É mesmo? E começou a partir de algo muito por acaso. A Veridina Brasileiro, que é a colecionadora, ela foi numa viagem, viu uma releitura de Lego da Mona Lisa, ela colecionava Lego e comprou porque era Lego. Olha aí. Né? E aí, quando ela começou a ver outras releituras, ela foi chamando a atenção dela e ela, quando chegou dessa viagem, tinha 8 releituras. Ela colecionava de tudo na infância, né? Papel de carta, cartão telefônico, tudo. Então, colecionadora de sempre. Aí, quando olhou, ela disse assim, eita, tem uma coleção aqui, será que está surgindo? E aí ela começou a ter a curiosidade de ver o trabalho dos artistas que ela conhecia.
né, os amigos dela, né, o Vando, o Mano, o Totonho. Então ela começou a fazer provocação, não foi assim que ela lhe provocou? Né? Foi. Nas releituras, né? Isso. Cláudio César, né? grande amigo. Grande amigo. E aí ela justamente começou a fazer essas provocações, né, para os artistas que ele se apresentasse a partir de uma temática, que era a Mona Lisa. Então esse projeto ele tem 14 anos, desde o começo ela, quando concebeu, né, que era realmente uma coleção, ela queria mostrar para as crianças. Ela queria que chegassem ônibus de escola nas exposições para que elas fossem sensibilizadas, que ela não foi sensibilizada na infância. Vai falando aí que eu estou vendo aqui o livro. E a coleção ela começou a ter as suas exposições, a gente está na 21ª exposição. Primeira foi no Museu do Ceará? Foi, aquela ali foi a terceira. A terceira já, A gente já teve uma exposição no Shopping Rio Mar, na exposição dos inventos do Da Vinci. A gente teve uma exposição, a segunda, que foram nos ônibus, o Muvarte. Eu participei, muito sim, legal, né? Então era espalhando arte, espalhando arte. Foram ônibus que saíram percorrendo a cidade, então uma arte acessível, as pessoas estavam no trânsito, nessa teia da cidade e podendo acessar a arte. E aí a terceira, que realmente foi um espaço institucional, foi a do Museu do Ceará, que foi a exposição com 144 obras, né? E aí ela foi um grande marco na coleção e desde então ela não parou mais. Então a gente chegou a ter 4 exposições simultâneas, né, pelo interior, pelo litoral e aqui em Fortaleza. E a gente realizou 8 exposições em Fortaleza e ao total eu estimo que teve visitação aí de mais de 50 mil pessoas já para a coleção. E aí a gente tem catalogados mais de 200 artistas cearenses, né? Então é uma produção da arte cearense contemporânea a partir dessa temática. E aí a gente tem uma enorme alegria de ter o primeiro livro catálogo da coleção, né? Que são... Olha eu mesmo me aproveitando aqui. Olha aí. Quem não conhece o trabalho do Totonho, o seu trabalho não precisa de assinatura, a gente conhece logo. Né? E belíssimo. Mona Lisa na Serra da Meruoca. Eu adoro o seu trabalho. Ei, vem cá, mas eu tô vendo aqui, a Veridiana também pinta, né? Tem uma obra dela ela faz aqui. papel machê, mas ela pinta Machê? Divinamente bem. É. Ela vai ficar Aqui, ó. envergonhadíssima. Olha aí, Veridiana, com tá isso. vendo? Tô lhe denunciando. Denuncia. Na verdade, eu coloquei a obra dela a contragosto, mas é uma obra em papel machê belíssima, pintura dela também. Legal. E ela foi aluna também do Cláudio César, ela bebe muito do traço dele. Aqui não pegou bem, mas essa obra aqui do Zé Tarcísio é fantástica, né? Que é praticamente um espelho, né? É um espelho. Você se vê na Mona Lisa. Então, aqui. no livro são 197 artistas. Muito bem cuidado, viu? Muito bem impresso. Mandou fazer aonde? Na Expressão Gráfica. Esse Eulália é danado, viu? Né? Eulália Santiago Costa. Francisco Eulália Santiago Costa. Ele também sabe meu nome completo. Por causa da faculdade. E esse é um projeto, né, com a lei de incentivo. Tá aqui, vários, né? Vixe, já é um bocado de exposição. A gente percorreu aí Quixadá, Aracati, Nova Olinda, Barbalha, Juazeiro, Crato. Devia ir era para um Itaú Cultural, né? É sonho. Ora, mas se não for sonho, eu dou o maior valor a sonho. Eu também. Acho que é por isso que eu durmo muito. Olha, eu até chegar a esse livro foram muitos sonhos realizados, né? E a gente agora sonha. E eu digo que é um sonho coletivo. Tem umas coisas assim, tu sabe que, por exemplo, eu comecei a pesquisar sobre a loucura, falei em Itaú, né? Pela obra do Rosário, como é, rapaz? Bispo do Rosário. Bispo do Rosário, né? E eu fui ver, eu pesquisando, a loucura foi ter essa pecha de coisa ruim muito recentemente na humanidade. Os loucos eram os criativos, o que seria, o pessoal dizia muito assim, o que seria da humanidade se não fosse a ousadia dos loucos, né? Tudo. Então, tem isso. A mesma coisa, por exemplo, a preguiça. Eu já trabalhei com um cara que era preguiçoso, que era muito ativo, aliás. E ele, o Sóstenes, o nome dele, olha o nome bonito, né?
Aí o Sóstenes era o cara, era energia pura. Aí eu disse assim, Sóstenes, vem cá, tu não sente preguiça, não? Aí ele disse assim, nunca senti, não sinto e nem sentirei. Eu disse, pois não sabe o que é que tá perdendo. Eu já escrevi 2 livros deitados numa rede. Eu tenho meu cockpitzinho que eu coloco aqui e tal. A água mineral aqui, né? Água Invenção mineral. boa, né? Toda. Essa Era. Assim, com o pezinho na parede, a parede, né? Já meio pra encardida, né? Por causa do pé, né? Porque não adianta só estar com o pé limpo, não, né? Tem o pé sua, né? Sim, sei. Ou conversa, né? Sim. Aí, por exemplo, tu nunca experimentaste fazer aqui. Cadê o teu trabalho aqui? Tá aqui em ordem alfabética. Ah, então é muito legal esse trabalho. E é um exemplo, não é? Deixa eu pegar. Essa daqui é minha. Ah, tá. Na verdade, é um desafio fazer as releituras, né? Tem tanta gente que já fez aí, eu que convivo com as 700 releituras, que a coleção tá com esse número. Aí qual é o teu projeto agora? Na arte, assim mesmo, eu estou dizendo de obra de arte mesmo. Algumas. Tu trabalha em série, muito assim, em série? Eu gosto de trabalhar em série, dentro... Tem tudo a ver com a pesquisa, né? A série fica dentro daquela questão do repetir, repetir até se modificar. Então, por isso que eu gosto tanto das séries. Mas voltando assim para as Mona Lisa, são 700 obras, né? De obras de arte, não de objetos. Parou? Já está fechado aqui? Olha, Totônio, depois dessa 21ª exposição e do livro, vários artistas fizeram doação porque quiseram entrar no projeto. Que legal, então é uma coleção orgânica. Ela não para. Eu brinco que eu quero chegar à meta das 1000 obras, porque o Guinness Book só aceita uma coleção de arte a partir de 1000 obras. Rapaz, aqui faz assim, que seja Mona Lisa do Leonardo da Vinci 1000 obras. Porque, na verdade, para a gente justamente colocar o nome de todos dentro do Guinness. Porque a grande questão da coleção é sempre levar o nome de todos, né? De cada artista que fez sua releitura. Então, quando a gente apresenta, a gente tem um livro, tem o site também, que é o Novos Olhares para monalisa.com.br. Ele tem a obra de todos os artistas, você pode ver. Tem o livro que você pode acessar. Então, é um inventário da arte. A gente focou agora na arte cearense, mas a gente quer ampliar também para o Brasil e os outros artistas internacionais. É legal, né? Porque a Mona Lisa, ela rompeu porteiras, né? Como a gente diz, né? Veio bater aqui no Ceará, na nossa arte aqui, não é? Lá do Renascimento. Do Renascimento, de Florença. O Renascimento é uma aula de promoção de arte como economia criativa, eu te digo, né? Sim. Você pega na época que foi tanto a igreja, os mecenas investiram, tudo, e está aí. Hoje você pega França, né, Itália, a Europa, tudo, né, Portugal, Espanha. Dos museus, tudo dos museus, desse turismo cultural. Turismo cultural fortíssimo. E, ao mesmo tempo, os artistas, eles colocavam em outro patamar essas famílias e a igreja. Né? Eles que contavam a história numa época que as pessoas não liam. Né? Então, a história era contada através das pinceladas, das esculturas. Agora eu vou dizer, o que seria da humanidade se não fosse a arte? Por exemplo, a gente não saberia nada do Homem das Cavernas, né? Porque a arte rupestre, né? Com certeza, ela conta a nossa história, né? Aí, 5.000 anos atrás. Tu leciona o quê? Eu atualmente eu leciono arte para todo mundo, né? Atualmente eu não estou dentro da instituição, mas eu já dei aula. Sim, pois deu aula, mas na época era história da arte? Muita história da arte, projeto, né? A parte também de TCC, dei muitos TCCs, né? Parte de escrita, defesa, justificar, falar sobre projeto. Então, eu digo que eu já dei quase todo o curso de arquitetura nas cadeiras, mas muito focado também na história da arte e da arquitetura. É legal isso daí, eu dou o maior valor, eu tenho uma amiga, nossa colega, que é a Beatriz Diógenes,
todo semestre que ela me convida É maravilhosa para participar ela. das aulas dela, tudo, eu vou com o maior prazer. Quem me convida muito é ela e a Solange Chirano, as duas, né? Eu vou, olha, me faz um bem danado e eu aprendo muito, né? Assim, falando. São duas professoras maravilhosas, importantíssimas. E que falam muito bem da arte também. Dentro do curso de arquitetura e da moda, enfim. Da moda. Porque hoje lá Arquitetura, design interiores e moda. de moda, né? Tudo já mesclado, tudo pertinho ali do museu, você tem acesso. O museu está com a gestão brilhante da Sim, Graciele, né? fantástico. Muito legal. Ele não para, né? Não para. Disputadíssimo, assim. E tá e faz mostras simultâneas, né? Todo um acervo maravilhoso, né? Isso daí, eu digo, toda vez eu falo que deve ser reverenciado o nosso reitor Antônio Martins Filho, né? Que ele pegou deu muito valor aos nossos artistas, aos nossos mestres, né? Tipo o Raimundo Sela, Aldemir Martins, Antônio Bandeira. Tem uma série lá de Cidade Queimada do Sol, né? É lindo aquilo dali. Quem não viu tem que ir lá ver. Tem que ir lá ver. Que é uma aula de história da arte pra gente, só visitar o museu da UFC. E eles tiveram a exposição, Sempre Fomos Modernos, que caiu o queixo da qualidade das obras do acervo. Eu acho que a gente tem, eu digo muito, a gente tem aqui o que todo lugar do mundo inteligente gostaria ou gosta de ter, que são matéria-prima humana, né? Grandes artistas, que eu digo que são os artistas mesmo que cometem seus desenhos, suas pinturas, suas gravuras, mas também tem os artistas que sabem gerir a arte, os gestores, né? Os curadores também, e principalmente aqueles artistas do olhar, né? Que são importantíssimos, né? Com certeza, treinar o olhar, né? Treinar o olhar. Saber fazer é saber ver. Saber ver. Uma outra coisa que a gente tem aqui, que eu acho que é uma riqueza, é a nossa luz, né? A luz. Vem cá, quando eu saio daqui, que eu pego uma outra luz assim, eu sinto uma diferença grande, né? Com certeza, né? A luz do nosso Ceará. No nosso Ceará é uma beleza. Né? Tudo é mais brilhante. Né? Tudo vibra diferente. Quando você sai de casa e às vezes você bota a roupa no sol, né? Você se vê diferente. Até os casarios daquela tinta d'água desbotada, né? Tomam cor, né? Com a nossa luz. Brilha, né? Acho que é por isso que eu gosto tanto do brilho nas minhas obras. E falando em brilho, olha o brilho dos olhos dela aqui. Isso daí é o brilho da arte, das artes, viu? André, olha, continuo cada vez mais seu fã, viu? E muito obrigado pela sua presença. Nem se fale, assim, você sempre vai ser minha referência. Muito obrigado. Responsabilidade, ó. Muito obrigado. E essa é a Andréa Dalólio, essa grande artista, arquiteta, urbanista, principalmente grande figura humana. Valeu e até o próximo!